Olá João Pessoa, olá Paraíba, tudo bem? Estamos de volta aqui na TV Cidade e no Cidade Esporte, a segunda edição do nosso programa. Eu e Max Oliveira vamos debater muito sobre a final do Campeonato Paraibano de Futebol. Também teremos, diretamente de Campina Grande, o jornalista Gustavo Rovares. Ele vai trazer as informações do Galo da Borborema e também dar sua opinião sobre o clássico. A nossa reportagem foi até a sede da Federação Paraibana de Futebol e conversou com o presidente Amadeu Rodrigues, que explicou quais os preparativos da federação para essa grande final. Você que votou na nossa enquete vai saber o resultado. Será que o 13 reverte o placar no jogo de ida aqui na capital? Será que reverte esse resultado? Fica ligado, você vai saber dos números. E como não apenas de futebol vivo o esporte, vamos ter as 5 milhas de jampa aqui na capital. O domingão vai pegar fogo logo cedo, hein? Com corrida de rua e com futebol. Então fica ligado porque o Cidade Esporte está no ar. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa edição do Cidade Esporte. Estou aqui ao lado de Max Oliveira. Max, que domingo, hein? Final do Campeonato Paraibano, João Pessoa e Campina Grande estão fervendo. Prazer, Thiago. Mais uma vez, satisfação estar aqui no Cidade Esporte, agradecendo também a audiência do nosso telespectador. Boa repercussão do programa, viu, na nossa primeira edição e agora com a repercussão do grande jogo da decisão do Campeonato Paraibano. E olha que bacana, né? Mesma estratégia das duas equipes, mistério e boca fechada. Tanto o Itamar Schüller como o Celso Teixeira pediram para que os jogadores não dessem declarações, os treinamentos com portões fechados. Não é coincidência, eu acho que tudo é válido numa decisão, qualquer declaração que sai na imprensa pode ser mal interpretada, pode ser utilizada para outra equipe instigar os jogadores, ou seja, cautela, precaução e treinamento, tudo é válido numa final como essa. Né? Max, nós falamos que a galera tá movimentada, né? A galera tá buscando aí encher o estádio Almeidão. Muita gente comprando ingresso, as filas nas lojas oficiais do Botafogo, também na Maravilha do Contorno, filas enormes, expectativa de ao menos 15 mil pessoas. Que final bacana. Se for ao menos o que a gente viu na primeira, será um grande jogo, com um grande público, uma grande festa, muito, muito bacana. É massa demais, né, torcer pelo futebol da Paraíba. Aí o bacana é que passamos daquela fase de que não poderíamos ter duas torcidas num jogo como esse, né? A gente sabe que tem que ter um cuidado especial com a segurança, mas tivemos uma grande demonstração na partida de ida, que tivemos a torcida do Botafogo presente no estádio Amigão, torcendo, rivalizando ali com a torcida do 13, mas de um clima de paz. Acredito que também tenhamos um bom quantitativo de torcedores do 13 aqui em Campina Grande e que a rivalidade fique só nas arquibancadas. Né? Os ingressos já estão sendo vendidos há um bom tempo, preços de R$20 arquibancada sol, R$40 arquibancada sombra, R$100 cadeiras. Foram disponibilizados pouco mais de 1.000 ingressos para a cidade de Campina Grande, para os torcedores do 13. O acordo que foi firmado entre os dois clubes aqui em João Pessoa será cumprido igual como foi lá em Campina Grande, ou seja, além da carga de ingressos, o torcedor do 13 vai ter direito a ficar no mesmo setor que o Botafogo ficou, que os botafoguenses ficaram em Campina Grande, ou seja, ali na arquibancada sombra, lado esquerdo as cabines de imprensa. Então a gente torce para que tenhamos um grande clássico, que não tenhamos problemas envolvendo guerras de torcidas organizadas e fica um alerta aí para os nossos diretores, dirigentes de clubes de futebol que também não inflamem, né? Não possamos ver cenas, por exemplo, como foram vistas no jogo do Palmeiras contra o Penharol. E o bacana, Thiago, é que o clima de cordialidade está imperando, né? Eu vi algumas declarações de diretores do Botafogo em Campina Grande falando da recepção que os 13 anos tiveram com os botafoguenses e acredito que vai se repetir aqui em João Pessoa. Então, acredito que o futebol paraibano dá um passo à frente, né? Quando trata da rivalidade apenas nos gramados, apenas tratando do tamanho de Botafogo e de 13. E que dentro de campo, aí sim, aquele jogo pegado, aquele jogo disputado, mas sempre na lealdade, né? Trazendo um bom futebol, um bom espetáculo para o torcedor, que acredito vai estar na casa dos 15 mil, acho que vai ficar no bom tamanho. Né? O futebol paraibano, ele vem, como bem disse Max Oliveira, se modernizando. Então você tem aí a participação, e são participações muito inteligentes, muito bacanas dos dirigentes ao longo dos anos. Eles vêm melhorando o trato um com o outro, né? E é um mercado, é um produto que precisa ser vendido e, como bem disse Max Oliveira, essa rivalidade tem que ficar apenas
dentro de campo. A coisa ser resolvida ali dentro das quatro linhas. Nada de briga fora do estádio, nada de briga no estádio e também nada de briga entre dirigentes. Mas, Max Oliveira, na tua opinião, dá para o Galo chegar aqui e surpreender ou o Botafogo já pode colocar a faixa? Você, no programa anterior, você citou que o Botafogo já poderia mudar, colocar essa faixa, mas uma semana se passou. Mudou de opinião? Olha, é claro que futebol tudo acontece, aquela máxima, tudo isso não é nada de clichê, viu, Thiago? Tem gente que diz que é clichê, que é ditado já da cultura futebolística, mas é válido sim. Eu acho que tudo pode acontecer na partida de futebol, a gente não pode deixar de colocar essa situação em campo, mas também faz parte das análises, né? Faz parte também a vantagem do Botafogo. E eu não gosto muito de ficar em cima do muro, não. Eu acho que o título é do Botafogo, o torcedor pode comprar a faixa, embora eu percebo que o torcedor do Botafogo está bastante cauteloso, né? Comprando os ingressos, mas ali buscando incentivar a equipe, mas ser aquele discurso do clima ele já ganhou. Eu acho que a vantagem é muito boa, o time do Botafogo, até nessa reta final, está rezando a cartilha do campeão. Eu venho usando esse termo porque o time dentro do campeonato fez uma campanha realmente irretocável e na semana final o Itamachule chama o elenco e diz, olha, não vamos dar declarações, vamos treinar de portões fechados, vamos ficar reservados nessa final, vamos esquecer essa vantagem que a gente tem porque o Itamar quer completar esse ciclo no Botafogo com o título, né? Ele tem grandes trabalhos, mas falta esse título de campeão paraibano que ele vai fazer tudo para conquistar. Lembrando a você que está nos vendo que se o Botafogo ganhar esse título, será oficialmente o 28º título do Belo. Caso dê o Galo da Borborema, o Galo vai conquistar o seu 16º título. São dois grandes do futebol da Paraíba, dois gigantes e dois times de muito destaque no cenário futebolístico nordestino, né, Max? Exatamente, e aí é um título que, além do troféu em si, além de entrar para a história como campeão, tem a história da Copa do Nordeste, né? Já entra direto na competição, que é a competição mais valorizada por regiões do país. Então vale muito por esse caráter também de calendário, embora o 13 também já esteja inserido, ou o Botafogo, quem for vice no caso, mas vale a passagem direta. Isso também entra também no dia a dia ali do clube. Ninguém quer deixar de participar da Copa do Nordeste de forma direta e correr o risco de uma fase eliminatória que, inclusive, pelo menos as informações preliminares, é de que vai acontecer já no segundo semestre, para que tenhamos já no final do ano a definição dos participantes. Então, além dessa grande decisão, também há essa perspectiva de vaga para a Copa do Nordeste, muito importante. O clube campeão já tem vaga assegurada, como bem frisou o Max Oliveira, no Campeonato Nordeste, na Copa do Nordeste, e o vice-campeão vai disputar uma pré-Copa do Nordeste, uma competição mata-mata, para aí sim chegar ao grupo, né? Mas, Max Oliveira, a gente tem uma participação bem especial no programa de hoje, é o jornalista Gustavo Rovares, companheiro nosso da TV Itararé, e o Gustavo Rovares, ele traz a sua opinião sobre esse jogo e também traz algumas informações bacanas sobre o Galo da Borborema. Olá, Tiago Loureiro, olá, Max Oliveira, um prazer estar participando do Cidade Esporte, da TV Cidade de João Pessoa, né, incumbido aqui de falar um pouco sobre a expectativa para essa grande final entre Botafogo e 13, trazendo algumas informações, algumas opiniões em relação ao time aqui de Campina Grande. Bem, é matematicamente óbvio, né, que o 13 terá pela frente aí um desafio muito grande nesse jogo em João Pessoa, por vários motivos. O principal deles é que o 13 não tem características ofensivas, é um time que teve como principal ponto, né, ressaltado por todos aí, o seu sistema defensivo, que no último jogo não foi dos melhores muito, pelo menos na minha opinião, né, pela escalação do time, pela falta do Patrick ali entre os relacionados, já que tem um problema clínico que não pôde participar, né, pela demora até de leitura do jogo, eu acho também por parte do Celso Teixeira. Então esse é um dos pontos, né? O time não vem de um bom jogo defensivamente. Ele não vai precisar só ter que fazer gols, ele vai precisar também se defender contra um ataque muito eficiente, principalmente passando pela pessoa do Rafael Oliveira. Então eu estou muito curioso sobre qual time o Celso vai colocar em campo em relação à escalação e, lógico, a postura tática do time. Creio eu que o Celso não vai, né, seguir essa linha do que muitos chamam ele de louco, né, de inventar demais para essa partida. Caso ele tenha o Patrick à disposição, né, deve entrar com 3 volantes e sem inventar muita coisa, até porque o 13 tem um grupo reduzido
poucos, digamos, jogadores, né, que façam com que o time tenha uma versatilidade tática caso o Celso tenha interesse. No máximo ali, o que se imagina, né, é que o Celso, tendo algum dos centroavantes ali como aposta, né, o time mude um pouco, né, mas para um time que deve ter uma postura mais defensiva, tentando jogar no erro do adversário. O Botafogo já viu que o 13, tendo a posse de bola, é um time que joga com certas limitações, pelo menos essa é a visão que eu tenho. O 13 teve os melhores jogos, principalmente contra o Campinense, né, quando conseguiu se impor um pouco no começo do jogo, mas principalmente, né, no seu sistema defensivo. Então, quando o 13 precisa se propor a jogar contra times maiores, né, a gente viu na primeira fase algumas situações interessantes, mas esse 13 hoje enfrenta para mim um outro Botafogo, por exemplo, daquele jogo aqui em Campina Grande que o Belo venceu por 1-0 lá na primeira fase. É um Botafogo já mais organizado, mais maduro, com o Itamar tendo mais certezas do que dúvidas no time. Então é uma situação bem mais complicada. Outro ponto, né, que não ajuda em nada do 13 é o próprio retrospecto. O time fora de casa não conseguiu vencer equipe alguma por 2-0. Creio que se, digamos, trabalha muito mais o psicológico do time em relação à confiança, que no futebol tudo pode acontecer, né, que o Botafogo, no último título que conquistou aqui em Campina Grande, conseguiu justamente algo similar, né, mas são times diferentes, histórias diferentes, em tempos diferentes. Então, resumindo, se é que dá, passando muito a minha curiosidade pela qual forma o Celso vai colocar o time em campo. Acho que isso já vai dizer muita coisa. Na escalação, a gente já vai ter uma ideia das limitações do 13, qual a proposta de jogo com a escalação, né? Deixando claro aí que depois desse primeiro jogo, acho que o Celso pode ter mais parâmetros para analisar que Botafogo é esse, que usa muito da velocidade em cima do lado direito, pelo menos usou aqui em Campina Grande, em cima do Ferreira, que não tem como principal característica a marcação e também a reposição na marcação, até porque já é um jogador de certa forma experiente, mas que, né, na hora do vigor físico não é mais aquele menino de outrora, né? Com o Rafael na esquerda aí já é outra coisa, porque é um lateral que sobe menos, é um zagueiro, entre aspas, improvisado na posição. Então, acho que daqui de Campina Grande que a gente pode passar é isso, né? Domingo justamente estarei aí na cobertura desse grande evento esportivo. Acima de tudo, é um grande espetáculo, é muito importante que tenhamos um jogo de paz, um jogo de casa cheia, com torcidas. Creio que a torcida do 13 vá também, em menor número, até porque é uma questão de limitação óbvia, né? Mas que tenhamos um grande espetáculo. Então, parabéns pelo trabalho aí, bom trabalho, espero encontrar vocês aí domingo, para a gente bater um papo lá no Estádio Almeidão. Até lá! Muito obrigado, Gustavo Rovares, companheiro nosso da TV Itararé de Campina Grande, jornalista esportivo, trazendo aí as informações e também a opinião dele, Max Oliveira, sobre o Galo da Borborema. O Galo que para o Gustavo ele é limitado em alguns aspectos, mas que a confiança, até espelhado mesmo no Botafogo de 2013, que é possível reverter o jogo por 2 gols de diferença na casa do adversário, ela existe por lá. Essa limitação do 13 ela ficou muito clara durante todo o campeonato, né? No ataque. O 13 é uma equipe que não produz muitos gols. E talvez o Celso Teixeira possa compensar essa limitação do ataque, até uma limitação técnica. A gente tem o Dico, tem o próprio Edinho, são bons jogadores, mas não são fazedores de gols, né? Nato, não tem um artilheiro como o Rafael Oliveira. Pode compensar, por exemplo, com liberando um pouco mais o Marcelinho, dando mais liberdade a ele, até a entrada do Gaúcho, né, para poder ajudar o Marcelinho nessa parte de criação e de chegada ao ataque. Mas eis a interrogação aí que ronda a cabeça do Celso Teixeira. Ele solta esse time para jogar contra o Botafogo em João Pessoa, mas correndo riscos também de tomar o contra-ataque do Botafogo, que é muito forte. Então, o 13 vai ter que sair para o jogo. Vai ter que sair. Não tem outro. Há quem resultado. acredite que o 13 possa fazer um jogo tentando segurar um pouco o Botafogo na primeira etapa, para ficar aquele jogo estudado, assim como aconteceu em Campina Grande naquela final de 2013, que o Botafogo segurou um 0-0 ali em Campina Grande. Fez os 3 gols no segundo tempo. Tudo, né? No segundo tempo. É claro que são outras circunstâncias, mas de fato o 13 vai ter que soltar esse time. Tem jogadores para isso, tem a possibilidade de entrar com o Roger Gaúcho no lugar ali no meio de campo, liberando também, ajudando um pouco mais o Marcelinho. Também são bons jogadores que chegam ali de trás, na condução, no arremate, mas aí vai ficar um time mais solto e dando possibilidade de contra-ataque para o Botafogo, né? Max Oliveira, a gente falou agora há pouco que o Botafogo poderia conquistar o seu 28º título, mas para alguns é o 29º. Para você, é o 28º ou o
o 29º título, caso o Botafogo consiga conquistar mais esse título aqui no Campeonato Paraibano. Eis a polêmica, né? Troféu sempre... como temos muitas discussões em termos de campeões aqui no Brasil, né? Recentemente a CBF deu uma canetada, saiu distribuindo troféu para todo mundo. É claro, né? Cada conquista tem a sua importância, mas tem seu momento histórico, né? Com relação no âmbito nacional com aqueles títulos que a CBF saiu homologando. No caso do Botafogo, já tínhamos a disputa do Campeonato Paraibano nos moldes atuais, aí o título não foi homologado para a equipe do Botafogo, o Atlético, que é o único título que o Atlético tem na sua trajetória, mas o que eu percebo é que não existe, pelo menos de uma forma tão forte, um movimento no Botafogo reivindicando. Já teve, né? Já passou mais esse momento, inclusive temos muitas camisas alusivas a 27 títulos, no caso 28 se o Botafogo conquistar. Acho que é uma discussão que, a meu ver, claro, está um pouco superada. Eu acho que o Botafogo, se conquistar, vai para o 28º título. Para quem está nos vendo, possa entender, em 2002 aconteceu uma polêmica daquelas que parou o futebol da Paraíba. O Atlético Cajazeiras foi campeão dentro de campo, mas depois foi acusado e foi comprovado que o Atlético escalou diversos jogadores de forma irregular. E o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado, o TJD, acabou dando causa ganha ao Botafogo, que era o vice-campeão na época. Causa ganha, o Botafogo, pelo TJD, foi decretado campeão estadual. Com isso, foi repassada essa informação e essa possibilidade para que a federação pudesse homologar, porque quem tem o poder de homologar é a federação. Então a Federação Paraibana, à época, comandado pela senhora Rosilene Gomes, não homologou. Então oficialmente o Atlético é o campeão paraibano de 2002, o Botafogo tem 27 títulos, se for campeão vai ao 28º. Agora, o torcedor não quer saber disso, né? E a gente entende o torcedor. Para o torcedor, caso o Botafogo seja campeão, será o 29º título. Mas há uma contradição aí, viu, Thiago? Eu nunca vi torcedor indo para as ruas comemorar um título que foi conquistado, não vou dizer nem no tapetão, né? Mas de uma forma burocrática. Entra para a história se caso for homologado, mas assim, eu acho que o torcedor bacana é curtir um título conquistado no campo, como o Botafogo conquistou em Campina Grande, um título que ficou eternizado pela maneira com que o Botafogo conquistou, e tem mais uma vez a oportunidade de decidir contra o 13. Essa história de tapetão, fora dos gramados, eu acho que o torcedor não curte muito, né? É isso aí. O importante é a festa no estádio e, como você bem disse, o torcedor ele não curte muito essas polêmicas de bastidores, essas polêmicas de tribunal. Max Oliveira, vamos dar uma pausa, beber aquela água, né? A gente merece. Merece. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, né? É isso aí, fica ligado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o segundo tempo do nosso Cidade Esporte. Estamos aqui debatendo as coisas do esporte de João Pessoa, da nossa cidade, com o Max Oliveira. Max, não tem como falar de futebol sem falar de federação, né? Federação Paraibana de Futebol, que vem trazendo novidades para o nosso campeonato, para essa grande final. Exatamente. A Federação Paraibana é a grande promotora do evento, né, do campeonato, e a federação, desde o início da temporada, fez todo um projeto para vender o campeonato. E pelo menos temos uma final cercada de muitas expectativas, né? O presidente Amadeu Rodrigues, inclusive, falou com nossa reportagem, com o Everton Corrêa, sobre os preparativos para esse grande jogo, se teremos alguma surpresa, falou também um balanço de toda a competição. Enfim, a gente acompanha aí na matéria do Everton Corrêa. Foram várias disputas, times paraibanos se enfrentando, 97 confrontos até agora, mas está chegando ao fim o Campeonato Paraibano 2017. Lá, no primeiro jogo da final, em Campina Grande, deu belo. O Botafogo da Paraíba venceu o 13 por 3-2. Mas a decisão mesmo vai ser aqui em João Pessoa no domingo. Para falar sobre isso, a gente fala com o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues. Amadeu, a expectativa tá grande, né? Sem dúvida, né? Foi um grande jogo lá em Campina Grande, né? Com a vitória do Botafogo. E agora aqui vamos também fazer a final, né? Com uma grande festa para a decisão do Campeonato Paraibano. Como você disse, foram 97 jogos. Com esse jogo de domingo a gente completa 98 jogos, né? Muito jogo e muito disputado, né? Praticamente em todo o estado nós tivemos jogos e vamos esperar que seja uma boa partida e que vença o melhor. E o balanço que você faz desses jogos, deu tudo certo ou foi um campeonato de sucesso? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim, que foi um campeonato de sucesso. Eu sou até suspeito de falar, mas a gente viu isso da imprensa. A gente viu um campeonato tranquilo, né? Inclusive andei conversando com representantes da Polícia Militar, né? Dos estádios, dos administradores dos estádios, com os próprios presidentes de clubes, né? E eu acredito que correu tudo bem, não teve problema com ambulância, não teve problema com policiamento. A gente cumpriu todas as datas sem mudar um jogo sequer, tá certo? Então a gente está muito satisfeito com esse campeonato, até porque a gente teve data para começar, que a gente começou no dia 8 de janeiro, e data para terminar, que termina no dia 7 de maio, como inclusive determina o calendário das competições nacionais. E vai ter premiação em dinheiro para a equipe vencedora? A gente estava esperando, como até amanhã eu tenho uma reunião ainda, na sexta-feira, com os patrocinadores, então nada definido. A grande motivação é a taça, que é uma taça muito bonita e custou bem, e outra coisa, as participações dos clubes em competições nacionais, né? Porque existe a cota, tanto da Copa do Nordeste, como da Cota do Brasil, que deve chegar em torno, na primeira fase, de 1.200.000, mais ou menos. A taça custou mais de 17 mil, foi isso mesmo? Exatamente, a taça custou com quase 17 mil e alguma coisa. Por quê? Porque foi o design, né? O design dela, o projeto de design dela, foi a confecção e foi os módulos. A gente teve que fazer os módulos para depois confeccionar a taça. Então, tudo isso chegou a em torno de 17 mil reais, que é uma taça belíssima e que durante a minha administração ela ficará sempre para todos os campeonatos da primeira divisão. Já se pensa em uma cerimônia de encerramento? Sim, eu acredito que a gente vai fazer isso mais lá na frente, né? No final do ano a gente fechar com todas as categorias que a gente faz aqui, as competições, né? Tanto de base como as profissionais, mas vamos fazer, se Deus quiser, um encerramento e com uma grande festa e já com algumas novidades para 2018 que a gente já vem trabalhando aí, inclusive patrocínio com a Caixa Econômica Federal, que a gente já conversou muito, que provavelmente ainda deve sair para esse ano, para a gente poder ajudar os clubes que participam das competições nacionais, caso Série C e Série D, e a gente vai tentar cada vez mais trabalhar para ver se consegue televisionar 2018. A gente, como eu digo a você, a gente vem de passo a passo, né? São 2 anos só de administração e a mudança é visível. A gente vê isso na rua, vê com os torcedores, vê dentro do estádio. Então, vamos trabalhando e vamos ver os resultados que isso vai dar para o futebol paraibano. Muito obrigado pela sua participação. Everton Correia, para o Cidade Esporte. E aí, Max, o que você acha dessa administração do Amadeu Rodrigues, do pessoal da federação, não só no Campeonato Paraibano, mas desde que ele assumiu? Eu acho que esse é um momento importante para poder fazer essa reflexão, né, acerca do campeonato, todo um balanço. Tivemos um campeonato com algumas dificuldades, tem a situação da arbitragem ainda que está sendo apurada, é bom que tenha toda a apuração para deixar a coisa transparente, né? Com relação ao Amadeu, eu acho que é um cara que a grande virtude dele é o diálogo com os clubes. Há muito tempo não tínhamos isso. Ele gosta de dialogar, né, Ele Marcos gosta Oliveira? de dialogar, né? Sempre atencioso e também acompanhando os times de João Pessoa, da Paraíba, nas suas competições, envolvendo competições regionais e nacionais. Eu acho que a gente avançou muito nesse sentido. Falta muito ainda, é bem verdade. Eu acho que o campeonato poderia ter vendido melhor essa competição. Não temos um grande patrocínio master, não temos uma grande premiação. Agora a taça é importante, 17 mil reais, ficou bonita, é uma taça... Temos imagem delas. Exatamente. Temos imagem dela, temos imagem da taça. Coloca aí, produção, imagem da taça, 17 mil reais. Você lembra aquela polêmica de 2000? E é personalizada, viu? Ela é única, ela é exclusiva do Campeonato Paraibano de Futebol. Bacana, o que torna uma joia, né? Uma joia, né, meu amigo? 17 mil contos. E você uma lembra joia. daquela polêmica de 2015, quando o Campinense recebeu aquela taça que ficou bem abaixo, O Campinense teve um papel preponderante para que essas coisas começassem a mudar aqui, né? Não que o Amadeu não fosse fazer, mas eu creio que o Campinense ele deu aquele start. Exatamente, foi importante naquele momento o Campinense reivindicar uma taça à altura da importância da conquista, e nessa edição acho que a federação inovou em fazer uma taça com exclusividade e acredito que vai deixar ainda mais as equipes ainda mais em busca dessa conquista, né? Você tocou no tema arbitragem, né? E a arbitragem do João Bosco Sátiro acabou surpreendendo, porque mediante aquelas polêmicas ele fez uma boa arbitragem. Tua expectativa para a arbitragem do Renan Roberto nessa final? Renan Roberto com o Roberto Santos e o José Maria Neto, o segundo auxiliar. E teremos 2
árbitros reservas, que já é também uma inovação do Campeonato Paraibano nessa reta final. Eu considero 3 árbitros aqui na Paraíba, Tiago, os melhores do nosso quadro de arbitragem. O Renan, o Bosco e o Pablo Alves. Para mim, essa tríade aí de árbitros, eles podem representar a Paraíba em qualquer quadro de arbitragem a nível nacional. Inclusive, já apitaram grandes jogos, o próprio Renan apita a Série B, Série A. O Pablo Alves é carioca, mas reside aqui em João Pessoa. Eu acho que o Éder Caxias se envolveu na polêmica no primeiro jogo, no primeiro clássico tradição do campeonato, embora depois tenha apitado grandes jogos, mas eu acho que esses 3, qualquer jogo que eles forem escalados, eu acho que está entregue em boas mãos. E o Renan, principalmente, que é um cara aqui de João Pessoa, que conhece bem a tradição do clássico, tem que ser um árbitro com esse perfil para poder apitar bem as regras do jogo. O Renan Roberto, que é um árbitro que sai muito para apitar jogos fora do estado, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, ele tem essa característica de estar sempre buscando arbitrar fora, embora a nossa arbitragem esteja nesse momento impedida de apitar jogos fora devido a toda essa polêmica que está sendo apurada, essa questão do caso Walter, enfim. E esse jogo é um jogo chave, né, para que possa deixar uma boa impressão, né, para poder mostrar a transparência, mostrar que temos bons árbitros. Então, eu acho que até uma pressão a mais, né, o Bosco passou por essa pressão, mas deu a resposta, conseguiu fazer um... E eu creio que o Renan também vai fazer. O Renan também vai fazer. O Renan, que tem uma característica de arbitragem, ele costuma deixar muito o jogo correr. Em alguns momentos, me parece que esse jogo ele acaba esquecendo de apitar faltas, aplicar cartões. Mas ele tem essa característica que é muito do árbitro do futebol europeu, né? A gente percebe quando a gente assiste os jogos da Champions League, lá que é um futebol mais pegado, um futebol mais de força, eles deixam muito o jogo correr. E os árbitros mais modernos, eles estão adotando esse estilo. E o Renan, dentro dessa modernidade que ele adota no futebol, e não é à toa que ele hoje chegou no patamar que chegou em nosso estado, ele tem essa característica. Eu só acho que às vezes ele deixa correr demais, e aí um lance que aqui é bobo, lá na frente pode se tornar um revide e a coisa engrossar. Mas a comissão de arbitragem, ao meu ver, acertou em escalar o Renan Roberto e também os seus auxiliares para essa partida. O problema às vezes é da cultura do futebol brasileiro, né? Quando deixa correr, às vezes o jogador gosta de cair, aquele cai-cai, fica tornando um jogo um pouco chato para o árbitro, mas, repito, o Renan tem um papel importante nessa final, que é apitar bem, né? Não aparecer no jogo, que aí a gente sabe que o árbitro foi bem, aí dá tranquilidade para que todos esses episódios envolvendo polêmicas com a arbitragem possam ser apurados de uma forma bem tranquila, deixando essa última impressão do campeonato bem bacana. Então, Botafogo e 13, torcedor, fica ligado, hein? Você aqui de João Pessoa, você de Campina Grande, Estádio Almeidão, domingo, 18 horas e 30 minutos, 6h30 da noite. Esse clássico que vai pegar fogo é o clássico tradição do futebol paraibano. O Botafogo pode perder até por 1 gol de diferença, que é campeão. O 13 tem que ganhar por 2 gols para conquistar aí mais um título. Max Oliveira, então passado esse momento que falamos de arbitragem, vamos falar de enquete, né? Esta semana a gente lançou uma enquete aqui no Cidade Esporte e a enquete fazia a seguinte pergunta a você. O 13 reverte favoritismo do Botafogo na decisão final aqui em João Pessoa? E Max, me surpreendeu a participação da mulherada, viu? Vamos falar de números gerais, né? Foram 97,5% de não reverte, o 13 não reverte esse favoritismo do Belo, e 2,5% de que sim, de que o Galo da Borborema reverte esse favoritismo do Belo. Agora, foram 15% de mulheres participando, uma participação marcante da mulherada que gosta muito de futebol também, né? Por que não? Entende, né? A mulherada entende cada vez mais de futebol, se interessa, enfim, hoje a gente tem acesso à informação, as mulheres têm o conhecimento não só de futebol, mas de vários esportes, e é bacana, a participação feminina sempre ilustra qualquer programa, né? E com relação a esses números, Tiago, eu acho que é praticamente o mesmo recorte que teremos nas arquibancadas do Estádio Almeidão, cerca de 97% de torcedores do Botafogo e aquele percentual ali na casa dos 2% de torcedores vindo de Campina Grande, ou seja, 13 anos, né? Então mostra realmente que a tendência é essa em termos de quem acredita no título do 13, percentual bem pequeno, porque a vantagem do Botafogo é muito grande, né? Então é isso aí, a gente deseja sorte, sucesso às torcidas, que seja um clássico na paz e que vença o melhor. Mas, Max Oliveira, falando em corrida pelo título do futebol paraibano, a gente vai ter corrida literalmente, né?
na Orla do Cabo Branco. Domingão também é de muita corrida, porque tem aí as 5 milhas de Jampa. É isso aí, Tiago. As 5 milhas de Jampa, a tradicional corrida aqui da cidade, que deve reunir mais de 2.000 atletas de vários lugares do Nordeste a partir das 6 horas da manhã na Orla de João Pessoa. A largada será em frente ao Busto Tamandaré, com um percurso seguindo pela Avenida Cabo Branco, retornando até o local da largada. Essa competição já é realizada desde 2012 e João Pessoa tem uma grande tradição em corridas de rua. Temos a meia maratona aqui de João Pessoa, que é organizada sempre no segundo semestre, e essa aí que tem a organização da ZK Esportes, com a homologação, com a supervisão da Federação Paraibana de Atletismo e contando também com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Teremos aí 2 categorias, masculino e feminino, muitos atletas, aqueles atletas amadores também tem espaço na competição, e os atletas de ponta, né, que devem brigar pelas primeiras colocações. É isso aí, João Pessoa que proporciona ao seu cidadão, ao seu morador, essa condição de desfrutar de uma ótima orla, inclusive revitalizada recentemente. Isso faz com que você possa gostar de correr, de caminhar. E as 5 milhas de Jampa, além de trabalhar tudo isso, essa parte saudável, traz também o lado turístico da cidade, né? Porque, inclusive, nós vimos no vídeo aí diversas imagens muito lindas da capital paraibana. Então, parabéns aos organizadores e sucesso a quem for correr. Max Oliveira, vamos encerrando o nosso programa de hoje, o nosso Cidade Esporte. Agradecendo aqui ao pessoal da Personartes, que está dando uma força aqui a gente, parceiro nosso. Personartes que fica ali na rua Dom Pedro I, pertinho ali, quase em frente ao Shopping Tambiar. Max, aquele abraço, hein? Aquele abraço, desejando sorte aos botafoguenses, sorte aos 13 anos, sorte também para quem vai competir nas 5 milhas de Jampa. Clima de paz, que tenhamos um grande domingo aqui na capital paraibana. É isso aí. A você o nosso muito obrigado. Fica agora com imagens dos bastidores dessa grande final envolvendo Botafogo e 13 e que vença o melhor. Cidade Esportes volta segunda-feira repercutindo tudo o que aconteceu no Almeidão. Tchau, galera. Fui!